Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. No capítulo 11 do profeta Isaías, fala-se de uma raiz, a raiz de Jessé, que é o pai de Davi, e de um rebento que de lá nasce, um broto. Este rebento da raiz de Jessé é o Messias, o ungido. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor com todos os seus 7 dons aqui listados: sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade e o temor de Deus. Este Messias trará justiça, ele se cingirá com a cinta da justiça e haverá paz, simbolizada aqui pela harmonia entre os animais que são inimigos naturais uns dos outros. Não haverá dano nem mortes em todo o meu santo monte, o Monte Sião. A terra estará tão repleta, tão cheia do saber do Senhor, quanto as águas que recobrem o mar. Haverá uma efusão do Espírito Santo, uma paz universal e o conhecimento de Deus. Tudo isso por obra do Messias. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Onde buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Tudo isso que para Isaías era futuro, para nós já é presente. Nós temos a Igreja como luz para todas as nações. A Igreja nos transmite a graça pelos sacramentos, que é a vida de Deus em nós, e com a graça a paz, a harmonia entre nós mesmos, porque pela graça podemos ser humildes e destruir todas as divisões, mas devemos não resistir ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre nós e haja em nós. No Evangelho, Jesus, cheio do Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo, ele exulta de alegria e dá graças ao Pai, porque escondeu os mistérios do reino aos sábios e aos entendidos, mas os revelou aos pequeninos. Assim foi do agrado do Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar, porque tudo foi entregue pelo Pai ao seu Filho. Jesus agora está exultando, porque está cheio do Espírito Santo. O motivo de exultação é uma gratidão ao Pai por revelar coisas tão lindas às pessoas pequenas. E depois Jesus felicita os discípulos: felizes os vossos olhos, porque veem. Vós estáis numa nova época. Passou-se o tempo antigo, o tempo da esperança, o tempo dos patriarcas, dos profetas. Agora é o tempo da realização da promessa. Muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Essa bem-aventurança é também para nós. Estamos numa época em que a graça jorra do altar, quando Jesus se oferece ao Pai por nós, como rio de água viva e nos inunda de paz. Só há um problema: resistir ao Espírito Santo, não se deixar conduzir pelo Espírito Santo ou extinguir o Espírito. Não será por falta de ofertas de salvação que nós seremos condenados. Mas é possível, eis o grande perigo, que nós, apesar de tudo que recebemos, ainda digamos: não quero ser salvo, não preciso de salvação. Que Maria Santíssima, que sempre se deixou conduzir pelo Espírito Santo, assim como seu castíssimo esposo São José, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado